João, olá. Bem-vindos em primeiro lugar ao nosso jornal. É uma grande honra por acaso termos aqui connosco, porque para além de ser, um profissional bastante reconhecido, especialmente cá em Portugal, é também um ex-aluno da Teixeira e é uma história inspiradora para todos nós que estamos cá em Portimão, que talvez sentem que, como estamos numa cidade relativamente pequena em relação, por exemplo, Lisboa, Porto, se calhar não temos tanta exposição, então sempre ver alguém tão bem sucedido como você, é sempre muito inspirador. Portanto, eu queria começar por perguntar um pouco mais sobre o início da carreira. Portanto, como o professor Café disse, saiu do curso humanístico, cá da Teixeira, e agora é fotojornalista. Portanto, de certa forma, nós ouvimos sempre dizer: ok, estás em humanidades, vais para direito, vais para história, vais para português, algo desse género. Como é que chegou onde está agora? Ou seja, basicamente, como é que foi o início da carreira? Percurso. Exato. Então, eu saí da Teixeira e fui para Lisboa logo, fui logo para Lisboa estudar, e fui para a faculdade tirar Ciências da Comunicação e ao mesmo tempo estava na ETIC, que é uma escola profissional de fotojornalismo e de fotografia, e então complementei os dois cursos. Entretanto saí da faculdade porque não estava a conseguir conciliar o trabalho, o curso de fotografia e o curso de jornalismo. E assim que saí da faculdade vou estagiar logo para a agência Lusa e a partir daí, com 18 anos, começo a minha carreira profissional. Entrei no jornal I e no semanário Sol, logo depois da agência Lusa, e até hoje estou no mercado de trabalho, as coisas têm corrido muito bem. Portanto, depende muito das áreas para onde se vai depois de tirar um curso de Línguas e Humanidades, mas eu já vim para esse curso com a intenção de ser jornalista e querer ser jornalista. Portanto, já vim para o 10º ano com essa ideia, porque eu sou uma pessoa de ideias muito fixas e desde muito cedo que soube o que é que queria, e por isso vim logo para aqui com essa intenção. Depois fui logo para Lisboa e estou em Lisboa há 10 anos. Vai fazer 10 anos, portanto já... Portanto, falou agora disso algo bastante interessante, já foi para o 10º ano com a ideia de ser jornalista. Houve assim, isso foi foi uma decisão própria, foi algo assim, um sonho próprio, houve, não sei, alguma inspiração, alguma figura que o influenciou a seguir esta área? Não, eu sempre gostei muito de fotografia, e o meu pai sempre gostou muito de fotografia também. Apesar de não viver com o meu pai há muitos anos antes de eu vir sequer com esta ideia para a escola, o que é facto é que quando fiz 15 anos, salvo erro, quando fiz 15 anos, ofereceram-me uma máquina fotográfica e desde aí comecei a fotografar e comecei a mandar e-mails para todos os jornais que existem no Algarve para trabalhar para eles. Eu lembro-me muito bem dos meus amigos gozarem comigo que aqui à porta da Teixeira vinha buscar-me um carro todos os dias do Jornal do Algarve, caracterizado, a dizer Jornal do Algarve por todo lado, e eu ia trabalhar. Portanto, eu ia com o jornalista, vinha buscar à escola e eu ia com o jornalista fazer reportagem, fosse qual fosse o ponto do Algarve. O jornal tinha o meu horário e eles vinham buscar à escola para ir depois irmos fotografar. Não recebia nada, portanto era um trabalho super pro bono, mas foi uma maneira de aprender e foi uma maneira de, quando cheguei a Lisboa com os 18 anos, já tinha um currículo relativamente grande para a minha idade e isso abriu-me muitas portas lá. Portanto, se calhar o que impulsionou isto tudo foi a minha mãe ter-me oferecido a máquina aos 15 anos e aí começou tudo a desenrolar. Ok, portanto, o que eu tirei muito disto foi: o João é uma pessoa muito proativa, o João não fica sentado, vai atrás do sonho. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que é um conselho que se calhar é bastante importante passar agora à nossa geração, a geração Gen Z. E portanto, chegou a Lisboa, começou a trabalhar, foi à universidade, depois teve que abandonar um bocado isso. Quando é que foi assim um momento, assim, como é que eu ia dizer, mais marcante da carreira em que foi
especialmente reconhecido, vamos dizer assim, um projeto, um momento com, não sei, algum superior que o fez realizar, ok, eu agora estou a ser reconhecido na minha área? Houve, felizmente, alguns momentos nestes últimos 9 anos. Consegui identificar o primeiro, o do meio e o último. O primeiro foi quando eu interrompi o estágio, que estava na agência Lusa, para ir para a Síria, para o Iraque e cobrir a crise de refugiados. E eles não queriam que eu fosse enquanto estagiário. Eu disse, então muito bem, então vou interromper o estágio e vou sozinho. Eu trabalhava numa loja em Lisboa para conseguir pagar o curso e tinha algum dinheiro comigo, posso dizer 320 euros, e achei que com 320 euros eu conseguia passar um mês a viajar por vários países. Viajei por 7 países por 320 euros, a fazer reportagens sobre crise de refugiados. E com 320 euros consegui ir, estar lá e vim, em condições assim um bocadinho, não muito aconselháveis, mas em alguns dias. Portanto, aí quando voltei, eu fui o primeiro jornalista português a lá chegar, apesar de ter 19 anos na altura, fui o primeiro jornalista português, portanto, eu estava na agência Lusa, portanto, as minhas fotografias saíram em todos os jornais do país, porque não havia jornalistas portugueses lá. Eu cheguei a fazer diretos para as televisões, porque não havia jornalistas portugueses nas televisões lá. Então isso foi assim um boom com 19 anos, tipo, foi muito positivo. E depois cheguei a Portugal, deixei de ser aquele miúdo que tira fotografias para passar a ser um miúdo que as pessoas respeitam e que tem alguma consideração, porque nem é todos os dias que alguém vai fazer aquela doidice que eu fiz. Que eu não estou a aconselhar ninguém a fazer, mas quando somos mais novos fazemos coisas impulsivas e pronto. E depois a outra, que acho que também foi assim um grande ponto que eu afirmei-me, que fez com que as pessoas me respeitassem, a mim e ao meu trabalho, foi os incêndios de Pedrógão. Eu tive cerca de 15 dias a fazer cobertura dos incêndios de Pedrógão. Também fui lá logo nas primeiras horas assim que começaram os incêndios, e aí fiz muitos trabalhos, e por algum motivo os meus trabalhos, felizmente, tiveram algum destaque na imprensa portuguesa e na imprensa internacional, mais do que infelizmente outros colegas, e isso foi também assim a meio, foi o que me ajudou também a ter assim algum respeito, a ganhar algum respeito entre os pares da profissão e entre as pessoas, o público no geral. E agora, claro, eu não posso fugir à Ucrânia, não é? Também fui dos primeiros jornalistas a chegar. Tenho muito esta coisa, a coisa acontece, eu tenho que ir ontem. Se a coisa aconteceu hoje, eu tenho que ir ontem. E acho que de alguma maneira as pessoas se aproximaram de mim e dos meus trabalhos. E isso obviamente também foi assim um boom da minha carreira. Mas eu não trabalho para isso, não é? Eu faço uma entrevista a um badameco qualquer, ou vou para a Ucrânia com o mesmo empenho e dedicação, só que há trabalhos que têm mais influência na opinião pública do que outros, e é por isso que alguns têm mais importância que outros. Portanto, agora pegando um bocado do assunto desses seus projetos assim um bocado mais arriscados, vamos chamar isso, pronto, durante a palestra referiu, disse uma frase que eu achei curiosa, ok, a vida é uma lotaria, portanto foi para a guerra na Ucrânia, a vida é uma lotaria, a qualquer momento, vamos ser honestos, podia ser atingido por um míssil, podia ser morto por se calhar tropas russas, isso não aconteceu felizmente, mas eu acho que nem qualquer pessoa tem essa mentalidade, portanto, como é que eu hei de dizer, isso foi um pensamento, isso é um pensamento que sempre levou consigo, ok, se eu quero isto, eu vou ter que arriscar tudo, e é algo mesmo que sempre tive em mente, ou foi, de certa forma, uma coisa que foi interiorizando cada vez mais, ok, eu qualquer dia posso passar por uma situação em que eu já não esteja mais cá. Sim, isso tudo é verdade. Mas isso também se combate com... Eu sou muito ativista da prevenção da saúde mental e desde muito cedo sou acompanhado por psicólogos e psiquiatras profissionais dedicados a jornalistas.
que vêm de zonas de conflito. Como já fiz várias zonas de conflito e situações extremas, como por exemplo a pandemia em Portugal, eu andei em situações muito extremas, em hospitais degradantes, em morgues, onde não havia espaço para pôr os pés com tantos cadáveres de Covid. Fui para cemitérios que não tinham um espaço de terra para enterrar mais pessoas, porque a quantidade de pessoas que morriam todos os dias de Covid era gigantesca. Portanto, eu andei, faço coisas que não muito aconselháveis a uma pessoa se manter sã mentalmente. Então, luto com isso com os meus psicólogos, os meus psiquiatras e os profissionais que me acompanham quando vou para este tipo de cenários. Eles não podem vir comigo para a guerra, não é? Então tenho sessões semanais, muitas vezes mais do que uma vez por semana, com eles para me manter são, e todos esses problemas ponho em cima da mesa. Em relação a lidar com a morte, já lidei pior, eu agora lido muito bem com a minha morte. Eu estou a fazer o meu trabalho, eu não vou expor a riscos desnecessários. Portanto, eu sei que se eu passar aquela linha, eu corro um risco que passa do 8 para o 80. Portanto, eu se calhar não vou correr o risco número 80, não é? E eu vou ficar pelo 8. Mas, como disse, aquele míssil podia não ter caído em cima do prédio da frente, podia ter caído em cima do meu. E quanto a isso eu não posso fazer nada. Eu quando estou nestas zonas de conflito, a única coisa que eu tenho que pensar e de ter a certeza é: pode-me acontecer, mas não há nada, à partida, não há nada que eu possa fazer para impedir que isso me aconteça. Portanto, vou só tentar lidar bem com isso e que isso não me paralise, porque a pior coisa para um jornalista, para qualquer pessoa, é estar, por exemplo, em Kiev, ter medo e não ter como sair. Porque nós para fugirmos de Kiev demoramos 72 horas. Portanto, eu se tiver medo e quiser sair agora, eu sei que vou demorar 72 horas. Vou entrar em pânico, não vou comer, vou começar a ser estúpido para outras pessoas, vou começar a ser mal educado, vou começar a endoidecer, literalmente, porque tenho medo de estar ali. Portanto, não há nada que possa fazer. É estar ali, fazer o melhor que consiga, tentar avaliar os riscos avaliar a consequência do risco com a consequência do trabalho e tentar lidar com a melhor maneira disso. Obviamente que às vezes vêm coisas mais pesadas antes de dormir, não é? A gente pensa muito antes de dormir, durante o banho, não sei o quê. Pá, mas rapidamente nos abstraímos disso, porque isso é um pensamento, a nossa morte é um pensamento que tem que estar sempre fora da nossa cabeça, apesar de estar sempre dentro. Portanto, nós temos que ter sempre noção que podemos morrer a qualquer altura, mas não podemos estar sempre constantemente a pensar nisso. Ok, portanto, temos que estar conscientes, mas não devemos overthink, não devemos pensar muito no assunto. Isso. Então eu vou só... que eu tenho aqui os meus apontamentos, peço desculpa. Portanto, eu achei bastante curioso estar a falar do tipo de fotografia que faz nestes tipos de cenários. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, e algo que decidiu apontar foi, por exemplo, as fotografias. Não havia, pelo menos da exposição, não havia fotografias sangrentas, não eram fotografias clean. Veja-me a pergunta... Fazer para impedir que isso me aconteça. Portanto, vou só tentar lidar bem com isso e que isso não me paralise, porque a pior coisa para um jornalista, para qualquer pessoa, é estar, por exemplo, em Kiev, ter medo e não ter como sair. Porque nós para fugirmos de Kiev demoramos 72 horas. Portanto, eu se tiver medo e quiser sair agora, eu sei que vou demorar 72 horas. Vou entrar em pânico, não vou comer, vou começar a ser estúpido para outras pessoas, vou começar a ser mal educado, vou começar a endoidecer, literalmente, porque tenho medo de estar ali. Portanto, não há nada que possa fazer. É estar ali, fazer o melhor que consiga, tentar avaliar os riscos avaliar a consequência do risco com a consequência do trabalho e tentar lidar com a melhor maneira disso. Obviamente que às vezes vêm coisas mais pesadas antes de dormir, não é? A gente pensa muito antes de dormir, durante o banho, não sei o quê. Pá, mas rapidamente nos abstraímos disso, porque isso é um pensamento, a nossa morte é um pensamento que tem que estar sempre fora da nossa cabeça, apesar de estar sempre dentro. Portanto, nós temos que ter sempre noção que podemos morrer a qualquer altura,
mas não podemos estar sempre constantemente a pensar nisso. Ok, portanto temos que estar conscientes, mas não devemos overthink, não devemos pensar muito no assunto. Isso. Então eu vou só... eu tenho aqui os meus apontamentos, peço desculpa. Portanto, eu achei bastante curioso estar a falar do tipo de fotografia que faz nestes tipos de cenários. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, e algo que decidiu apontar foi, por exemplo, as fotografias. Não havia, pelo menos da exposição, não havia fotografias sangrentas, não eram fotografias clean. Veja, a minha pergunta mais é nesse sentido de, enquanto profissional, enquanto jornalista, eu pessoalmente, isto é só uma preferência pessoal, eu talvez sentiria que eu prefiro ver as fotografias nuas e cruas, eu prefiro ver a realidade. E portanto, como jornalista, não se põe a pensar, ok, se calhar pronto, devíamos ser um bocado mais crus, devíamos tomar aquele passo um bocado além, que se calhar, obviamente não é assim muito ortodoxo, mas pode vir a ser mais benéfico para a população geral, para dar uma melhor noção, para não deixar as pessoas tanto nesta ignorância, entre aspas. Pronto. Essas fotos foram tiradas, essas fotos estão publicadas nos jornais, só não estão na exposição e não mostrou-se para aqui. Ok. E essas fotografias cruas, nuas e cruas, infelizmente existem e muito. Tenho o meu disco externo cheio delas. E são fotografias, de facto, se eu vos trouxesse para aqui, podia provocar tudo e mais alguma coisa. Pessoas a quererem sair da sala, vómitos, pessoas enojadas, porque pessoas que estão carbonizadas, pessoas que estão com as mãos atadas, estão com tiros na testa, estão sem os olhos, estão sem os dentes, estão sem as unhas dos dedos, estão sem os dedos, estão sem os órgãos sexuais, as mulheres sem os seios, os homens sem os pénis. Portanto, tudo isto acontece na guerra e tudo isto existe. E tudo isto está fotografado, tudo isto está documentado. Para uma exposição como aquela que vos disse, em pleno verão, numa cidade que é especialmente conhecida por ter muitos turistas, aberta ao público, dos 0 meses aos 200 anos, se alguém viver até aí, e entrada livre, eu não posso pôr fotografias dessas num espaço onde crianças podem ir, adultos podem ir, não pagam a entrada. Porque se pagar, a questão aqui de pagar a entrada parece uma coisa monetária, mas não é. Porque quando tu pagas a entrada para entrar num sítio, está lá um aviso a dizer maiores de 6, maiores de 12, maiores de 16, maiores de 18. Quando não está, não há nada, não há nenhuma barreira física que te impeça uma pessoa de 2 anos, 3, 4, 5 anos de entrar, mesmo que tenha lá o aviso. Não há nenhum segurança que diga não pode entrar, não há nenhuma porta, não há nenhum torniquete. Então o pagamento, nem que seja 2 cêntimos, teria aqui um papel fundamental para isso, não é? E é por isso que essas fotografias não estão na exposição. E a exposição não é um trabalho jornalístico. A exposição é uma consequência do meu trabalho jornalístico. Eu não faço jornalismo para fazer exposições. Eu faço jornalismo, consequentemente, fiz aquela exposição. Portanto, concordo contigo, que o jornalismo tem que ter fotografias reais e que não vamos estar a branquear a realidade e a florear a realidade. Concordo que tudo tem que ser real. Tu vais ao Observador, tu vês essas fotografias todas que eu te descrevi horríveis, tu vais vê-las, mas naquela situação, naquela exposição, não posso ter, por estas razões todas. Okay. Portanto, agora só quero pegar mais num assunto que foi também, falou no início da carreira de quando foi para o Iraque, para a Síria, aos 19 anos, não o deixavam ir enquanto estagiário, decidiu ir sozinho. E eu queria perguntar-lhe agora se ao longo da sua carreira já teve mais situações dessas em que se calhar os seus superiores bateram o pé, não, tu não vais fazer isto porque ou isto é muito perigoso ou isto não é tanto do nosso interesse. E o João, pronto, vamos dizer que no mínimo ficou revoltado, ficou zangado por não ter tido a oportunidade de, se calhar, cobrir certas situações que estão a acontecer no mundo. Todos os dias. Todos os dias isso acontece.
eu sou conhecido no jornal como o Pica-Miolos. E eu estou sempre, todos os dias, eu tenho todos os dias um país diferente onde quero ir, porque acontece alguma coisa nesse país. Mas eu tenho que perceber que há muitas coisas que não têm dimensão mediática cá em Portugal, que mereçam o investimento brutal de dinheiro para me mandar para um país. Vou-te dar um exemplo. Beirute, quando explodiu, houve aquela grande explosão em Beirute. Aquilo aconteceu e eu comecei logo a ver voos e a ligar para os diretores, temos que ir para Beirute, temos que ir para Beirute. Só que na altura não se imaginou, não se pensou o que é que aquilo podia ser, pensou-se que fosse só uma explosão, só dias depois é que se teve real dimensão do que é que aquilo foi. Então não fui. Mas e depois tens o contraponto, por exemplo, para a Ucrânia, nós fomos os primeiros a entrar na Ucrânia. No Brasil, nós fomos o único jornal português a cobrir as eleições brasileiras. Nos Estados Unidos, nós fomos o único jornal português a cobrir as eleições dos Estados Unidos. Portanto, há muitas coisas, não posso queixar, mas podíamos fazer muito mais coisas. Mas, só para teres noção, uma operação com mandar-me 1 mês e meio para o Brasil, eu estive em 5 estados do Brasil, custou à volta de entre 20 a 30 mil euros. Para eu ir 3 meses para o Brasil, para a Ucrânia, quase 4 meses, dava para comprar 2 casas em Lisboa. Portanto, é um investimento brutal que uma empresa de comunicação social faz para ter um jornalista, seja onde for. Portanto, claro que tinha todos os dias, se me desse um bocadinho, hoje arranjo-te um país onde eu devia estar. Mas, ok. Portanto, e agora... Tenho só que respeitar a decisão deles. Sim, pronto, óbvio, claro. Claro. E eu interrompi o estágio e fui. Eu neste momento não interrompo o meu trabalho e vou, não é? Sim, eu interrompi o estágio porque não tinha nenhum vínculo à empresa mais do que um estágio. Sim. São um estágio, eu sei que daqui a 2 meses estes gajos vão me mandar embora, portanto, eu vou... De qualquer maneira, portanto, eu vou interromper o estágio e vou. Sim, exato. Ok, e portanto agora já estamos a aproximar mais no final, mas já há ainda mais umas quantas perguntas, que é, portanto, eu reparei que eu não sou assim muito conhecedora do seu trabalho, embora isso depois já vai mudar, porque fiquei bastante curiosa, mas reparei, por exemplo, com a guerra no Iraque, na Ucrânia, que se calhar pode ter algum tema preferencial, é engano meu, não sei, tem algum tema específico, política, guerras, talvez outros tipos de temas que prefira cobrir, que goste mais, que tenha mais prazer em dar a conhecer ao mundo? Sim, foi isso que disseste. Eu identifico-me mais enquanto jornalista, um correspondente internacional. Grande parte do meu tempo é fora do país. Só este ano tive mais tempo no estrangeiro do que tive aqui em Portugal. E enquanto correspondente internacional, identifico-me mais com, de facto, fazer política, cobrir a política, porque política é muito mais do que os políticos em cima de um palco, num microfone, não é? Política é muito mais do que isso. E conflitos armados, sim, identifico-me muito com isso e quero continuar, se os conflitos continuarem a existir, espero que não, mas sim, continuar a fazer exatamente o que estou a fazer agora, que é estar nos sítios onde existem as grandes decisões políticas mundiais, estar lá. Tive a sorte de estar em França, nos Estados Unidos, no Brasil, portanto, Espanha, Alemanha, tenho essa sorte. E depois fazer também a cobertura de um conflito armado é algo que não só profissionalmente é muito desafiante, como pessoalmente também é bastante desafiante. Bem, portanto, só agora falando um pouco mais do sentimento, se calhar, de artista, porque para além de ser jornalista, é também fotógrafo, isso é uma parte bastante importante da cultura. Eu não sei se tem alguma mensagem que, se calhar, em certas situações que a sua fotografia pretende transmitir, algo que queira dar a conhecer ao mundo, que seja um bocado a sua marca. Eu não me considero artista e nem me considero fotógrafo. Okay. Eu sou fotojornalista. Eu não sou daqueles
fotojornalistas e fotógrafos viciados em fotografia, que vão para a festa de anos dos amigos com máquina fotográfica, vão sair à noite com máquina fotográfica, vão de fim de semana com os pais ou com os amigos para qualquer sítio do país ou do mundo e levam máquina fotográfica. Só para teres noção, eu quando estou de férias, eu não pego na minha máquina. Eu não vou nunca de férias com a minha máquina fotográfica. Nunca. Eu vim para o Algarve sem a minha máquina fotográfica. Eu sei que se precisar de uma máquina fotográfica, tenho onde arranjar. Em qualquer parte do mundo, vou conseguir arranjar uma máquina fotográfica. Mas se eu estou de férias, eu não vou andar com a minha máquina. A minha máquina é um elemento, o meu colega de trabalho, a minha colega de trabalho. E é trabalho. E o tipo de trabalhos que eu faço são tão intensos que eu tenho de me desligar deles de uma forma drástica, que é desligar-me mesmo. Eu não posso ir para aqui com a minha máquina fotográfica, olho para a máquina fotográfica e lembro-me de todas as desgraças que aquela máquina já fotografou. Portanto, eu por isso é que eu me considero só fotojornalista, não me considero fotógrafo, porque não faço fotografia de hobby, não faço. Não faço fotografia de lazer, não faço. Eu não vou de férias para a Tunísia, para a Turquia e levo a minha máquina para fazer fotos incríveis da Turquia. Podia fazer fotos incríveis, mas prefiro fazê-las de telemóvel. Sim, claro. E não estar com o peso de peso físico, porque pesa muito, mas o peso de estar sempre com a máquina, porque aí não me consigo desligar entre o trabalho e o lazer. E a nossa vida de jornalista já é tão absorvida pelo trabalho. Eu tenho no meu telemóvel todas as aplicações de todos os jornais, dos principais jornais da Europa, todos. Portanto, eu estou de 10 em 10 segundos a receber notícias no meu telemóvel. Portanto, é uma coisa que eu não consigo desligar nunca. E isso eu não consigo fazer nas férias. Portanto, eu nas férias tenho que saber o que é que está acontecendo no mundo. Portanto, não me considero artista, não faço arte. Ok. Sou fotojornalista e faço jornalismo puro e duro. Só isso. E o que eu tento transmitir para as pessoas é exatamente aquilo que eu vejo, da maneira que eu vejo, sem manipular nunca aquilo que estou a ver. Se eu tivesse que mostrar, através das minhas imagens, barbaridades feitas por ucranianos, eu fazia. Só me foi permitido ver, e eu só vi, barbaridades feitas por tropas russas. Mas garanto-te, se eu tivesse visto barbaridades feitas por tropas ucranianas, mostrava na mesma. Porque eu, estando a cobrir um conflito, eu não tenho lado. Exato. Eu tenho um lado que é as tropas ucranianas, são as únicas que permitem jornalistas. E é só por isso que eu não estou do lado das tropas russas. Porque a minha intenção agora era cobrir o conflito ao lado das tropas russas. E não estou aqui a defender nenhum dos lados. Percebeu-se durante a minha palestra de que lado é que eu estou. Mas, sim, enquanto jornalista, eu tenho que estar sempre os dois lados. E as pessoas, tu, a tua família e os teus amigos é que vão tirar ilações daquilo que eu te estou a dar. Quem tem razão, quem é que não tem razão. Pronto, e é isso que eu faço. Okay. Eu não dou às pessoas, eu não vou fazer nunca vou dar às pessoas material para elas acharem que os ucranianos é que têm razão ou os russos é que têm razão. Eu dou-te o material e tu decides. E tu, com aquilo que eu te estou a dar, tu vês e fazes uma avaliação. Porque é assim o jornalismo. O jornalismo tem que dar as duas partes. Porque senão acontece como acontece nos Estados comunistas, nomeadamente a Rússia, sim, que proíbe jornalistas de fazerem jornalismo livre. E é por isso que os russos não permitem jornalistas a cobrir a guerra do lado russo. Eu fui para a Síria cobrir a guerra dos dois lados. Bem, mais de um lado do que do outro. Mas em todas as guerras há os dois lados. Portanto, na guerra no Afeganistão, tens jornalistas que cobriram do lado dos afegãos e do lado dos americanos. Portanto, e os russos, por serem um país comunista, altamente fechado nas suas ideias e fechado para o mundo, não permite que exista jornalismo livre. Muito bem. Então agora estamos mesmo no final, só tenho mais uma última pergunta, que é futuros projetos. Podemos estar à espera de alguma coisa ou agora é só férias e depois é que se pensa nisso? Não, vou ter mais uma série de exposições. A exposição da Ucrânia vai correr um bocadinho o país. Vou ter também, já tive um convite para fazer a exposição sobre o Brasil.
tenho neste momento uma exposição na Câmara do Porto sobre as eleições dos Estados Unidos. Portanto, tenho esses pequenos projetos. De viagens, podem-me ligar daqui a meia hora a dizer para ir para qualquer sítio do mundo. E nunca sei onde é que vou estar. Portanto, também nunca sei que provavelmente irei voltar à Ucrânia num curto espaço de tempo, mas não sei quando, nem em que mês, nem em que dia. A segunda vez que voltei à Ucrânia, por exemplo, ligaram-me, estava no Algarve, ligaram-me, perguntaram: amanhã tens um voo às 10 da manhã para ir para a Ucrânia. Portanto, muito bem. Ok, muito obrigada, João. Obrigada pela disponibilidade e pronto, por apoiar-nos enquanto um jornal pequeno, escolar. Boa, não tem nada que agradecer.